Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com os medicamentos diuréticos. Semana passada nós falamos sobre os diuréticos de alça, damos exemplo do furosemida ou do Lasix, falamos aonde que eles agem, lá nos néfrons, na alça de Henle, tranquilo? Então hoje nós vamos dar continuidade aos medicamentos tiazídicos. Esses medicamentos tiazídicos são diuréticos. Eles também aumentam o fluxo urinário, liberando ou excretando o sódio e a água, fazendo com que o edema reduza o edema, há uma redução no edema, seja o edema do fígado causado com a cirrose hepática, seja o edema cardíaco, né, causado por uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, esse medicamento tiazídico, ele é mais moderado. É um medicamento, às vezes, caseiro, nós falamos caseiro, porque ele pode ser tratado em casa sem nenhuma preocupação. Enquanto, quando você trata o diurético, furosemida, que é o de alça, em casa, você fica preocupado com o paciente que você está olhando, que ele pode ter uma cãibra por causa da expulsão do potássio, né? Essa aula foi falada semana passada, não é isso? Então, hoje nós vamos comentar os tiazídicos. Então, o medicamento tiazídico, qual a indicação clínica dele? A indicação clínica dele, ele serve para o tratamento da hipertensão arterial, que nós falamos que ele é um medicamento de primeira linha. Tá? Então, quando o paciente está com a hipertensão muito alta, é preferível passar o medicamento tiazídico do que o diurético de alça. Correto? Ele abaixa a pressão, diminui o edema e a expulsão do sódio, do potássio, não é 25% igual ao dos diuréticos de alça. Ele expulsa somente 8%. Olha a diferença de 25% para 8%. Por isso que ele é considerado um diurético moderado. Então, a indicação clínica dele para tratamento da hipertensão arterial, que é um medicamento de primeira linha. Ele também, esse medicamento ele pode ser um medicamento associado e pode ser isolado. Não é isso? Então, muitas vezes o médico ele prescreve lá no hospital ou para alguém fazer o tratamento, e que você, técnico de enfermagem, e você, farmacêutico, o técnico da farmácia, tem que ter os devidos cuidados. Muitas vezes a impressão que as pessoas leigas, que não entendem farmacologia, eles pensam o seguinte: em vez de associar o medicamento, por exemplo, o Moduretic, que ele é associado com a hidroclorotiazida e o amilorida. São dois medicamentos, eles são antihipertensivos. Mas por que o médico às vezes associa o medicamento? Aí a pessoa pensa, não seria mais fácil dobrar a dose? Em vez de tomar, por exemplo, um hidroclorotiazida de 25 mg, tomar 50 mg? Não seria melhor? Não, pessoal. Normalmente isso não surge o efeito que nós queremos. Então, às vezes é melhor você associar o medicamento, por exemplo, a hidroclorotiazida com o cloridrato de amilorida, porque o efeito, a cinética que nós queremos é muito melhor. Correto? Isso? E às vezes você dobra a dosagem e você pode intoxicar o paciente. Então, muitas vezes esse medicamento ele também trabalha associado com outros tipos de medicamento, no caso aí do Moduretic. Você já compra esse medicamento já associado. E também pode trabalhar com ele também isolado. Muito bem. Ele também trabalha no tratamento da cirrose hepática, na terapia com os corticosteroides, que são os corticoides que nós usamos. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo um tratamento, um tratamento de fibromialgia, do reumatismo, uma artrose, que o médico está tratando esse paciente com corticoide, um prednisona,
né, um Decadron. Então, o que o médico pode fazer? Associar com um dos medicamentos tiazídicos, que vai reduzir o edema, porque o corticóide ele retém líquidos, correto? Muito bem. Farmacocinética. Você sabe o que é o movimento desse medicamento no organismo. Como é que ele é absorvido? Ele é absorvido pelo trato gastrointestinal. É ali que vai ocorrer a absorção, que é a passagem do princípio ativo para a corrente sanguínea. A excreção, onde vai ser excretado esse medicamento? Ele vai ser excretado na urina. Agora preste atenção, esse medicamento também, ele pode ser excretado no leite materno. E você que já tem experiência, que já está estudando farmacologia, você entendeu quando eu falei que esse medicamento pode ser excretado no leite materno. Então você farmacêutico, você técnico de farmácia, que ao vender o medicamento para o paciente, você pode prestar atenção. Se chega lá na sua drogaria, uma gestante, uma pessoa que está amamentando, você pode alertar essa pessoa. Se você vai olhar se ela tem uma receita. Porque esse medicamento pode vender sem receita. Mas aí que você tem que entender a farmacologia. É esse conhecimento que te vai dar autoridade para você dizer para ela o cuidado que ela tem que ter. Se ela está amamentando, o perigo que ela está correndo, porque esse medicamento vai excretar no leite materno. Bacana? Muito bem. Contraindicação. Hipersensibilidade tiazídica. Pessoal, e qualquer medicamento vocês podem observar que toda contraindicação tem hipersensibilidade ao tiazídico, que significa hipersensibilidade ao princípio ativo. Olha, eu não vou tomar essa ampicilina porque eu sou alérgico, eu sou sensível a esse antibiótico. Então, se a pessoa tem uma hipersensibilidade aos tiazídicos, então é contraindicado. Ela não pode tratar com esse medicamento. Insuficiência renal crônica, não é aguda, é a crônica, não pode. Geralmente o paciente ou a pessoa que está com insuficiência renal crônica, ele tem anúria, tem retenção urinária. Então, observa bem o paciente. Na hora de tratar, na hora de medicar, na hora de fazer o medicamento, observa. Se você estiver lá, por exemplo, numa UTI, estiver no hospital, numa clínica médica, você tem que observar, né, a história do paciente. Às vezes o médico passa e você alerta o médico. Quantas vezes você avisa o médico? Esse paciente, doutor, não pode tomar esse medicamento. Correto? Nós trabalhamos em equipe. Não precisa ficar preocupado, eu vou falar isso ao médico. Não. É um profissional igual a nós, que também está suscetível a erros. Às vezes não prestou atenção. E você está lidando com a vida do paciente. Você estudou farmacologia. Então você tem autoridade para chegar em outro profissional, seja na enfermagem, seja na área médica, o médico, você tem essa autoridade de alertar o nosso colega da equipe. Distúrbios hepáticos, geralmente não estou falando de uma cirrose hepática, mas uma pessoa que é suscetível a uma lesão hepática. Então ela não pode ser também tratada. Icterícia. Icterícia, quando a pessoa está com a bilirrubina, o bilirrubina baixo, caiu o nível de bilirrubina. Então ele está ictérico, então também não pode fazer uso desse medicamento. Anúria, acabei de falar para vocês, né? Então o paciente não consegue urinar, ele tem uma retenção urinária. Quais são os efeitos colaterais, né, que nós temos? Então nós temos, vamos começar, né, essa parte que você já conhece. A hipocalemia, que é o paciente que tem o nível de potássio no organismo do paciente é baixo. Então ele não pode fazer uso dos medicamentos tiazídicos. Você pode falar hipocalemia e pode falar hipopotassemia. E hiponatremia, que vem a ser a hiponatremia. Hiponatremia é o nível baixo de sódio no organismo.
correto? Bom, interações medicamentosas. Você não pode medicar esse paciente no uso do álcool, ou medicamentos antidepressivos, ou medicamentos antidiabéticos. Por quê? Se você associar, por exemplo, o tiazídio com o álcool, você vai potencializar a parte ortostática, né? Que é uma apresentação que o paciente pode ter, chamada de hipotensão ortostática. O que é isso, pessoal? Vocês conhecem. Geralmente, a pessoa às vezes ela está sentada e quando ela levanta, a pressão arterial ela cai rapidamente, brutalmente, e ela sente tão tonteira. Ou ela muda de posição, ou ela faz um alongamento, né? Então, ou inclinar os braços, então ela sente então, essa parte ortostática, que é a queda da pressão rápida e a pessoa sente tonteira. Então, se a pessoa então tomando medicamento e passar a tomar o álcool, né, ou medicamentos antidepressivos, ela pode potencializar a ortostática. Bacana? Farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica desse medicamento, nós vamos falar sobre a meia-vida. A meia-vida desse medicamento ela é longa. O que é meia-vida, pessoal? Vamos lembrar. Quando o paciente toma, por exemplo, um antibiótico, o médico passa para ele de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, significa, vamos lá, de 8 em 8 horas, 8, 16 e as 24. 8 horas da manhã ele tomou o medicamento. Quando for 16, o efeito, a meia-vida do paciente está acabando. A meia-vida é de 8 em 8 horas. Então tem que tomar outra dosagem, a 16. Quando for às 24 horas, tem que tomar outra dosagem. Então a meia-vida desse medicamento prescrito de 8 em 8 horas, então é 8 horas a meia-vida. De cada 8 horas ele cai pela metade, não é assim a meia-vida? Então tem que reforçar com as dosagens. Aqui não, aqui esse medicamento tem uma meia-vida longa. Então ele pode ser tratado com uma dose diária. Por exemplo, uma dose de 25 mg diária. Correto? Esse medicamento ele vai bloquear os canais do tecido, do tubo contorcido principal. Então, deixa eu tentar aqui falar para vocês, né? Eu desenhei para vocês lá o néfron, você lembra? Passei para vocês o desenho do néfron para vocês saberem onde é que estava localizado a alça de Henle. Então aqui é o seguinte, olha. Então vamos tentar fazer aqui bem rapidinho, né, um néfron, né? Aqui está o tubo contorcido. Aqui vem a alça de Henle, a parte descendente, a parte ascendente, e aqui vem o tubo contorcido distal. Você vai lembrar de distante, né? Ele é contorcido distal. E aqui vem o coletor, né? Então veja bem, então, nessa parte aqui, nós já conversamos, já? Essa parte aqui, que é a alça de Henle, vai atuar os diuréticos de alça, no caso o furosemida e o Lasix. Aqui nessa parte aqui, ó, nesse tubo contorcido principal, então, tubo contorcido proximal. Proximal, eu memorei, que é próximo daqui de quem? Da cápsula de Bowman. Então esse medicamento vai atuar aqui. Ele vai bloquear os canais dessa alça, dessa membrana, para reduzir a entrada da água no organismo. Então a água ela vai passar e vai transformar na urina, vai ser liberada. A água ela não entra no organismo, porque esse medicamento ele está trabalhando nessa parte do tubo contorcido proximal. Aqui também no tubo contorcido distal, esse medicamento também vai agir.
evitando que a água seja reabsorvida para o organismo. Bacana? Muito bem. Então, esse medicamento possui meia-vida longa, podem ser tratados com uma dose diária. Esse medicamento vai bloquear os canais do tubo contorcido proximal e do tubo contorcido distal, reduzindo a entrada da água, do sódio no organismo. Exemplos de medicamentos tiazídicos. Então nós temos a hidroclorotiazida, que vocês conhecem, a clortalidona. Esse medicamento quase não encontra mais no mercado, no mercado da indústria farmacêutica, já não está produzindo tanto assim como produzia antes. Mas o tratamento, às vezes, é melhor do que o hidroclorotiazida, certo? Tá? Ele poupa mais o potássio na saída. Em vez de expulsar o potássio igual o hidroclorotiazida expulsa, ele é menos ainda potente do que o hidroclorotiazida. Temos também o idapamida e o chipamida, certo? Então tá aí, pessoal. Então nós falamos hoje sobre os medicamentos tiazídicos. Se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa que você viu, né, às vezes não ter mencionado, você pode fazer um comentário, tá? Pedindo explicação, ou hoje à noite, né, nós vamos ter o áudio de farmacologia, vocês assistem o vídeo e tiram as dúvidas, tá? E na sala de aula nós vamos esclarecer para vocês. Bacana? Tchau para vocês.